recíproca é mais do que verdadeira. Estava realmente muito curiosa de conhecer essa tua curadoria. Sei que você tem vários papéis fundamentais aqui, Sheila, não só de curadora, mas acho bonita a ideia da curadoria quando a gente pensa que a curadoria é um cuidado, né? É um momento de fazer uma certa maturação de relações, né? De intersecções entre as imagens, mas também de fazer essa comunhão entre colegas, entre amigos, né? Entre outros fotógrafos que a gente admira, né? Então a gente nunca está nesse papel do curador, ele é um papel, eu acho, de comunhão, assim, né? Claro que há possibilidade de entender isso de formas diferentes, mas eu tenho certeza que a tua forma é muito próxima a essa ideia de uma comunhão mesmo e de um cuidado, né? E isso é bastante notório aqui, né? Então eu até peço desculpas por não ter estado aqui em outros momentos com vocês, porque mais particularmente, né, André, eu sei que você está aqui também expondo, né? E queria ter estado, mas eu ainda não aprendi a dominar o tempo. Não sei se em algum momento vou conseguir essa façanha, mas é um pouco perverso isso, a gente às vezes deseja estar e não pode, né? Então, vendo hoje um pouco mais de perto, né, fui acompanhando as notícias, sabendo da montagem, e depois a Sheila também me enviou o catálogo, então pude entrar um pouco para olhar o conjunto, mas é muito diferente de presenciar também a montagem. E eu fiquei muito feliz de saber que tem uma super coerência aqui, né, tem uma sensibilidade que é muito, muito comovente, assim, né? Então, os pequenos ajustes, né? Essa relação com a terra, que é muito presente aqui. E lá atrás, então, quando a Sheila tinha me convidado para pensar em fazer alguma conversa com vocês, né? Tinha ficado uma ideia, assim, né? No inconsciente dos desejos do que tratar aqui, vindo um pouco sobre esse lugar já que o tema da exposição é um tema, aliás, eu diria um tema inédito, né? Não sei se eu vi outras coisas assim. Tudo bem que o meu repertório não é também tão gigantesco assim de percursos, né, expositivos, mas pelo menos eu posso dizer que nos tempos mais recentes não me lembro assim de uma coisa tão dirigida à alimentação, né? O que me parece também algo já muito sugestivo, né? E a gente sabe que esse é um tema caro a muitas áreas, né? O tema da alimentação é um tema caro à nossa própria existência, né? Bom, tem uma máxima que é: se não comermos, morreremos, né? E sabemos que estamos caminhando, aliás, não é recente, né? Há muito mais tempo, para um lugar muito crucial, né? Que diz respeito a essas relações entre a alimentação, a saúde, né? Eu diria uma saúde corporal e uma saúde psíquica, né? Isso não podemos separar. Eu acho até que quero falar um pouco exatamente desse lugar, né? E o lugar dos excessos, que de novo compromete, né, o que seria, que a gente poderia chamar de saúde, mas compromete particularmente um lugar que é o lugar de uma educação, né, um lugar de uma conscientização do que é mesmo esse lugar, né? E esse que parece uma chave fundamental, né, para aquilo que a gente pode dizer que é a nossa existência, né, não é só nossa, porque se a gente levar isso às suas expansões necessárias, né, a gente está falando de uma coexistência de muitas coisas, né, desde o próprio alimento até mesmo a nossa existência e a existência daquilo que a gente chamaria que é o planeta.
Então, portanto, a gente pode dizer que esse é um tema cósmico, né? Ou cosmológico, se quiser. Né? Não se trata necessariamente só de uma relação que às vezes a gente trata assim com um certo automatismo, né? E aí, então, voltando à minha expectativa ao pisar aqui, né? Embora já soubesse algumas coisas dos artistas e das obras, né? Foi descobrir com a Sheila numa rápida visita que essa exposição tem pelo menos 3 partes importantes, né, que estão permeando aqui esses 3 núcleos, né, e eu fiquei muito tocada de saber que, então, começamos ali por um lugar que você me apresentou como sendo esse lugar de um inconsciente, mas também de uma consciência em expansão, né, a partir das primeiras obras que estão aqui nessa porta de entrada, né, da exposição, e que, portanto, começamos ali. Então, eu devo dizer que... Eu tenho uma cola aqui, tá? Não reparem. Eu devo dizer que esse ponto de partida da tua exposição coincide muitíssimo com aquilo que eu desejei dizer lá atrás, né, que a gente não sabia muito se seria o caso ou não, né, que era provocar vocês assim para uma conversa muito breve, né, mas para talvez deixar aqui algumas questões em torno daquilo que a gente poderia definir a partir de 3 perguntas que eu vou colocar de forma diferente aqui, né? A primeira seria se perguntar se as próprias imagens podem nos devorar. A inversão é válida, né? Se nós devoramos imagens. Então, essa ideia de que será que as imagens podem nos devorar, né? O devorar aqui está no lugar de uma coisa que se come mesmo, né? Ou de uma necessidade, né? Às vezes consciente, às vezes inconsciente, por isso eu quero frisar que a entrada da exposição me agrada, e depois vou passar pelos outros 2 núcleos, né? Então, o devorar pode ser inconsciente, pode ser inconsciente, né? Mas ele existe um lugar, né, daquilo que nos devora e daquilo que devoramos. Então vejam que já tem aí uma questão que eu acho importantíssima, né? Que é um duplo funcionamento, né? Bom, ninguém devora nada só porque quer, né? Isso não é uma decisão plena. Isso pode ser uma decisão, aliás, inconsciente, né? E o segundo ponto que eu acho interessante, que eu quero recolocar a pergunta de outra maneira, é se as imagens são feitas também para comer. Se as imagens são feitas para comer. E aí eu jogaria esse lugar aqui para esta exposição. Então, perguntar a vocês, depois vocês podem me responder no final se quiserem, se vocês comeram alguma dessas imagens aqui. Né? E que ato é esse, né? Esse que seria um ato, e por isso que eu trouxe esse livro aqui do professor Norval Baitello, que é a inspiração de boa parte das coisas que eu vou dizer aqui. Esse é um ato de iconofagia. Né? Esse livro aqui se chama O Pensamento Sentado. Norval Baitello Júnior. Muito bem, então, essa ideia, né, de uma iconofagia, que eu acho que ela está colocada aqui, de alguma maneira, né, é a ideia de que as imagens, elas não são só coisas colocadas na parede, né? Elas não têm uma ação assim submissa aos nossos olhos, né? Nem mesmo muito menos numa exposição como essa, eu acho, né?
Eu não acho que a Sheila, como artista e curadora dessa exposição, ao propor essa exposição, e aliás, isso está super bem dito ali naquela linha, aquele grande horizonte assim, ó, que vai nos acompanhando, né, logo na entrada da exposição. Então, o que ela diz ali, né, não tem nada de passivo, né, em relação a uma proposta como essa, né, desta exposição, ainda mais quando a gente reconhece que a Sheila tem uma trajetória super importante, né, com a criação de imagens que vão nesta linha de trabalho, né, com aquilo que a gente chama de alimentos, né, com mesmo com os seus trabalhos que são até mais poéticos nessa direção, como os que estão, como se chama, Sheila? A Eterna Novidade do Mundo, quer dizer, esse título tão subversivo, assim, né, com aquelas fotografias, o que mesmo a Sheila quer nos dizer, né? Então, essa ideia de que se as imagens, elas nos devoram, em que medida elas nos devoram e nós as devoramos, né? Eu acho que é uma ideia que participa dessa curadoria, na medida em que essa curadoria entende, se não for isso você grita, tá, Sheila? Que as imagens, elas participam da vida das pessoas, né? Ou seja, essas imagens, elas estão aqui nesse momento, né? Mas vindo de um lugar completamente vivo, né? Que são as relações entre as pessoas, o que essas pessoas comem e o seu lugar, o lugar dos alimentos com a terra, a própria terra aqui, né? As plantas, as raízes, aquilo que morre e aquilo que renasce, né? Aquilo que tem, aliás, uma eterna novidade, né? Tudo isso já está, para mim, claramente implicado, né, nesta relação que é super viva, né, nossa com as próprias imagens. Bom, isso me parece um ponto bastante já claro aqui, né? Agora, parece que tem um segundo movimento que é super bonito de pensar também sobre essa exposição, que é a maneira como essa exposição subverte essa relação, né? Tornando as imagens um próprio alimento, né? E aí a gente tem que considerar que isso é uma relação, primeiro, invasiva das imagens na nossa vida, né? Ou seja, não é passiva. Então, quando eu olho imagens, eu não só me alegro com as imagens ou me entristeço, né, com as imagens. Tem mais alguma coisa acontecendo nessas relações que a gente poderia colocar isso como um lugar do próprio alimento, né? Mas que alimento? Essa é uma pergunta que eu acho fundamental. E aí eu queria fazer uma separação em duas partes, porque eu acho que tem o alimento que esta exposição propõe enquanto imagens, né? Mas também tem o alimento daquilo que são os turbilhões de imagens, né, que causam, inclusive, obesidade, né? E aí eu estou falando das outras imagens, que não são essas, então depois de falar das outras, eu espero poder chegar um pouco nessas, porque eu acho que tem uma outra, sem dúvida, tem uma outra qualidade, né, sensível de imagem, né? Mas antes eu queria dizer que essas outras imagens, que são os turbilhões midiáticos, né, essas imagens todas que nos convidam a consumir mais do que 24 horas por dia, né, elas têm em nossas vidas, né, um papel muito fundamental e imperceptível e inconsciente, né, muitas vezes, né, ao ponto de que a gente deseja ser imagem, né?
Isso é... Oi, Elô. E aí a gente pode, talvez, retomar exemplos muito simples, né? Mas que são, eu acho, extremamente verdadeiros, né? À medida em que as pessoas querem ser, por exemplo, corpos esculturais, né? À medida em que as pessoas querem ser rostos perfeitos, né? À medida em que as pessoas querem, então, ser imagens, né? A fabricação de um próprio corpo, né? Então, eu não estou só mais consumindo, mas eu sou a própria, né? É um consumo tão profundo, né? E inconsciente, e que o exemplo mais dramático disso, né? São as doenças mais modernas, contemporâneas, que vocês devem conhecer, que é anorexia, né? Bulimia, enfim, todas essas doenças, elas finalmente estão desafiando o que mesmo? A imagem do corpo. Né? Muito bem, então, comer imagens pode fazer muito mal também. Não é só um problema de indigestão, né? É um problema profundo. E então eu volto ao primeiro núcleo da exposição dizendo, lá está esse lugar. Né? Está, aliás, num lugar de inconsciência, né? E numa necessidade de expansão, como você bem dizia, né, Sheila? Quer dizer, como tornar esse lugar um outro lugar, né? E aí, eu acho, e essa agora é uma reflexão que vem desse livro do professor Norval, quando ele diz assim, é porque a boca é um lugar de representações, de preenchimentos, de saciedade, de carências. Né? Então, por que a gente come imagens? Imagens que fazem mal, inclusive, né? Essas que vêm desses turbilhões. Né? Porque é pela boca. Né? E aí eu estou usando, obviamente, a metáfora aqui, que, né, não é o literal, por enquanto, né? Ninguém está mastigando ainda a imagem, mas não sei se tenho muita dúvida de que isso possa não vir a acontecer, né? Mas é exatamente porque estas imagens, os turbilhões, né, que estão por aí afora, midiaticamente circulando, nos levam necessariamente a consumir coisas que não precisamos. Né? Ou seja, isso tudo que disse já, né? Vamos comprar coisas ou se tornar coisas que não precisamos nos tornar, né? Através da boca, né? Porque a boca não é só aquilo que mastiga o suficiente para existirmos enquanto seres, mas é aquilo também que leva a um preenchimento, né? Ou seja, um lugar de representações sobre aquilo que temos carência. Né? Então, desse ponto de vista, a gente está, aliás, no momento mais apocalíptico, né? Porque nunca vamos terminar de sentir, né, que estamos preenchidos, porque o vazio é assustador, né? Muito bem, e é muito curioso, e aí eu queria contar para vocês, desse ponto de vista, um relato que está nesse mesmo livro, né? Quando, então, o Norval, ele conta aqui que ele numa conversa com um médico, né? Então, isso apenas para termos um dado que é muito curioso, né? Ele, então, numa conversa com um amigo dele, um médico brasileiro, gastroenterologista, esse médico confidenciou a ele, ao Norval,
que alguns dos pacientes que ele tinha operado para reduzir estômago, né, acabava tendo, primeiro, essa queda drástica de obesidade, que é um fato, né, mas isso acabava também tendo um outro comportamento pós-operatório, já um pouco mais para frente, que era um desejo estranho que surge em muitos dos pacientes de experimentar se apropriar indevidamente de pequenos objetos em lojas. E isso, muito curiosamente, então, isso é um dado, né, científico desse tipo de síndrome, né, de redução de estômago. E aí, esse médico que não sabia de uma outra pesquisa, e dessa vez uma pesquisa que vem de um outro médico, esse sim um pesquisador chamado Boris Cyrulnik, que diz que, então, comportamentos de boca, como que levam à anorexia, à bulimia, levam também à cleptomania, ou à compulsão por comprar. Então, essas síndromes que parecem, curiosamente, muito separadas, né, tem um ponto em comum, né, que é esse lugar da boca, o lugar do preenchimento, o lugar da saciedade de carências, né? E que, portanto, o mais perigoso disso tudo é como as imagens exógenas, as imagens do mundo, da mídia, etc. e tal, né? São seres que querem nos possuir para que a gente queira coisas que a gente não precisa. Esse era o ponto, né? Esse era o liga que eu queria fazer. Ou seja, essas imagens que não dão conta de outras experiências, já eu volto aqui na exposição, né? Elas são provocadoras de carências. Logo, elas criam em nós, né, obstinações para coisas, né, como essas que não precisamos. Né? Ou seja, elas nos provocam a carências de que tipo? Né? A vazios, a cores que são artificiais, né? A querer coisas que não poderemos, aliás, ter, que são corpos perfeitos, né? Narizes afinalados. Ou seja, e o risco é que cada vez mais a gente se deixa devorar por elas. Então fechem os olhos, por favor, para essas imagens, é a melhor coisa que podemos fazer. Bom, e é muito, muito estranho, né, a gente começar a descobrir que essas ligações são muito íntimas e secretas. Né? Íntimas e secretas. Muito bem. E aí, eu queria dizer o que diz aqui o Norval, e a partir daí passar para o outro ponto que eu gostaria de falar, que tem a ver com essa exposição. Né? Diz aqui o Norval, né, que essas imagens, esses turbilhões, tem um aspecto que é importante a gente criar consciência. Né? Então, sair de um mundo que nos leva para uma expansão de uma certa consciência sobre, então, qual é o alimento, né? De que imagens precisamos, né? Do que é mesmo o que mesmo deve nos devorar e o que não devemos deixar nos devorar, né? O Norval diz que essas imagens, que são aos turbilhões aí, elas só nos devoram quando já deixamos que nos transformassem em imagem. Ou seja, tem um estado mais potencial para que elas nos devorem, né? É quando nós mesmos já acreditamos que podemos ser imagens, né? Ele diz, quando esquecemos de ser corpo,
quando deixamos de estar no corpo. E aí ele cita um professor alemão chamado Camper, que dizia o seguinte: contra o avanço das imagens sobre o corpo, só há um remédio: pensamento-corpo. Que vem, aliás, da junção de duas palavras do alemão, né, que é esse professor, que é corpo e pensar, ou pensamento. Então ele diz, o único remédio é juntar isso, né, é tornar corpo pensamento, né? Muito bem, e o que é isso? Eu acho que isso é quando passamos desta primeira sala para lá, né? E eu vou tentar falar um pouco sobre isso, ainda que possa ser uma conversa um pouco mais lateral, né? O que mais me toca, Sheila, é quando saímos dessa primeira sala e avistamos antes de qualquer coisa a Terra. Antes de qualquer coisa, né? Porque aqui estamos num pequeno corredor, né? E já essa Terra quase lá, ainda invadindo, né? Então, a minha primeira sensação é chão, é pisar e é tocar, né? Então, veja, se estou no corpo, se sou o corpo, né? Se sinto o chão, não sou imagem, aqui, né? Você fez questão com seus artistas convidados e colegas, né? Trazer aqui coisas que são, aliás, da natureza, né? Nas suas esculturas naturais, né? Bom, tem aliás uma planta que vive ali, né? Tem outra que já está indo, mas até para ela morrer eu preciso saber que ela viveu, senão não sei que ela está morrendo, né? Bom, temos aqui a Terra, como eu bem disse, né? Então parece que aqui as imagens não estão neste lugar que eu disse ainda antes, né, sobre esses turbilhões que nos convidam a devorá-las, ou mesmo elas nos devoram, né? Tem uma outra coisa aqui, né, que você não retira, por mais que a gente queira dizer que tudo isso é imagem, e é mesmo, né? E é mesmo, são fotografias, né? Fotografias, esculturas, e etc., né? Instalações, como a gente poderia dizer, né? Que se misturam em algumas relações em que o sabor está aqui, né? Eu sou capaz de sentir, por exemplo, às vezes a temperatura, né? Como numa fotografia como essa, em que tem um fogão de lenha, né? Em que eu sei que o tempo está lento, né? Não é um tempo de fabricação rápida, né? Ou mesmo em fotografias como essa, né? Em que eu sou capaz de adivinhar, né? Como foi que essas pequenas marmitinhas foram preenchidas. Há uma experiência, né? Quem nunca fez isso, né? Quem nunca preparou a sua própria marmitinha, né? Quer dizer, as fotografias aqui, bom, essas, por exemplo, para começar, estão carregadas de uma experiência, né? Elas não estão artificialmente fabricadas, né, na direção de uma devoração rápida, né? Eu posso ficar ali bastante tempo, aliás, identificando os elementos dessa cozinha, né? Que são inúmeros e que estão todos colocados, né, numa composição que é tão harmônica, né, em que quase eu posso tocar, né? Quase vou lá retirar uma dessas panelinhas. Quer dizer, há um convite a uma entrada, né, que não é assim tão óbvia, né? Que não é assim tão imediata. Então, o que eu quero dizer é que aqui tem emoções, né? Bom, aliás, tem identificações que são geradas, né? E que tratam de relações, né? Tem relações que são estabelecidas. A da feira, né? A da memória da casa de uma
pessoa querida, né? Com aquelas pequenas porcelanas, aquela cortina que é super leve, né? Que é sensível, né? Essa cor, né? Que nos coloca, ora, um lugar super de realidade, com algo que me pertence, né? Tem um pertencimento ali, e ora me joga assim para um lugar de imaginação, né? Então, são sensações, são essas sensações que vão construindo uma experiência nossa com essa exposição. Mas aí a pergunta que não quer calar é qual é a experiência dessa exposição, né? Quer dizer, qual é a questão mesmo que essa exposição coloca, e que eu tenho certeza que é a de vocês. Vocês têm uma questão, né, com esse tema, quando então se dispõe aqui a expor tudo isso, né? E aí eu fiquei pensando também que essa questão, né, aí eu tive essa impressão mais hoje, posso estar um pouco, talvez, precipitadamente apostando nessa possibilidade, depois podemos conversar, né? Mas eu fico pensando que essa exposição, além da consciência sobre o se alimentar, né, que está aqui, parece também nos convocar a pensar numa coexistência, né? Parece que aqui tem um lugar para o alimento, né, que é o da própria vida do alimento, né? O alimento não é assim uma coisa que caiu do céu, né? Bom, isso tudo porque realmente fiquei muito tocada com a terra, né? E é claro que a gente não pode esquecer, né, que o nosso mundo ocidentalizado, né, extremamente ocidentalizado, em particular numa cidade como São Paulo, né? Há outras, mas aqui a gente sabe, né, que se trata de uma vida urbana muito perversa, né, muito dura nesse sentido, né? A gente tende a esquecer um pouco dessa vida do alimento, né? Quer dizer, de onde ele vem, como é que ele foi processado, como é que eu consumo, né? Quer dizer, e esse tempo acelerado, esse tempo massacrado que é o nosso tempo, né? Bom, quanto tempo eu designo a pensar sobre o que eu como? Bom, claro que eu sei que eu tenho que ser saudável, senão vou adoecer, ponto, né? Mas, como é que eu faço para reverter um pouco essa ordem? Né? É impossível. Enquanto, bom, outras culturas e outros modos de vida, né, jamais se esquecerão disso. Talvez vão se lembrar, sei lá, como o ritual da Pachamama, né? Que mesmo isso. Tudo o que sai da terra volta para a terra, ponto. Inclusive eu e você, né? Inclusive aquilo que você comeu e eu também, né? Então tenho que o tempo inteiro agradecer a terra, por exemplo. Mas poderíamos nos perguntar qual terra em São Paulo? Em qual terra? Percebe como é difícil, né? Então, a gente obviamente vai se afastando de algumas relações que acho que vocês têm aqui um convite lindíssimo, que é de entender como aquela planta ali, ó, pode mesmo olhar para essa marmitinha, né? Que pode parecer assim muito simples, mas é muito profundo, né? E que medida esta terra ali, que é a terra que cultiva um alimento, também é a terra que fabrica aquele fogão, aquelas paredes, né? Bom, e tudo aquilo que vemos naquela fotografia. Portanto, é isso que eu estou chamando de coexistência, né? Em grande medida é isso, assim, simplificando um pouco, e o que me parece que é um conceito super bonito, né? Dessas relações que vocês estão propondo aqui com as obras, né? Ou mesmo na última sala, quando há lá a relação vida e morte, né? Mas as obras que são, acho que do Murad, né? Que estão bem lá na parede da direita,
e com aquela instalação, aquele objeto, né, retilíneo, assim, nos lembram de uma coisa super importante, né, que também é muito próxima à coexistência, que é a ideia de equilíbrio, né, que foi, durante muito tempo, uma palavra super em moda e não sei por que desapareceu. Não usamos muito mais equilíbrio, né? Eu acho que foi um pouco lá atrás, quando começamos todos a ter depressão, crises de ansiedade, aí se dizer, bom, é o século do equilíbrio. Agora nem isso mais, não sei qual é a moda agora, mas esquecemos do equilíbrio. Podemos já ter desequilíbrios, porque temos remédios suficientes, mas ali, né, a Sheila me contava sobre como aquela escultura, aquele objeto, né, se coloca no nível dos nossos olhos, né, criando, aliás, um horizonte com as outras obras, né, e depois a obra compartilhada, e que eu diria é outro lindo exemplo de coexistência, né, que está lá dado pelo Murad e pela Anaís, né? Ou seja, quando eles produzem juntos uma obra. Então, me parece que tem todas essas possibilidades aqui, né, de deslocar essa noção de alimentação, né, para um lugar que é muito mais sensível, muito mais importante, muito mais sério, né, desde esses vários pontos de vista, né, que por um lado eu comecei dizendo para vocês sobre o tamanho desequilíbrio, né, que pode ser se alimentar de qualquer coisa, né, não só daquilo que realmente chamamos de alimento, mas de todas as outras coisas que entram pelas nossas bocas, como as imagens, né, que nos convocam a esse consumo desenfreado, né, e de outro lado, o extremo e sensível equilíbrio, né, que pode ser dado mesmo pelo próprio alimento, né, se considerada todas essas relações e coexistências que estão dados neles próprios, né, e neles conosco, né, a começar pela terra. Bom, então, era isso. Não quero me alongar muito para que vocês possam conversar também, se quiserem, um pouco sobre... a Sheila encomendou só 20 minutos, estou sendo assim, justa, brincadeira. Mas, claro, queria dizer que quase 80% disso tudo é inspiração nesse pequeno livro, que é um grande livro, um pequeno, grande livro, né? E posso passar, se vocês quiserem olhar. E então agradecer o convite e fico à disposição para a gente falar um pouco. Obrigada, gente. Fabi, eu achei muito interessante quando você fala a vida do alimento, que é uma coisa que para mim assim estava mais presente do alimento vivo, mas ainda assim, por exemplo, quando a gente pensa no produto, esse produto também tem uma vida e claro, desde a concepção até o desaparecimento, vamos dizer assim, vai se transformar em outra coisa, né? Claro, claro. Que incrível esse pensamento. Não tinha parado para pensar nesse sentido. Com certeza. Então, eu acho que essa reflexão que o Norval traz sobre como a boca é um lugar de representações, né? Bom, já tira, inclusive, de nós essa perspectiva de que, muito bem, só entra pela minha boca aquilo que eu mastigo e engulo, né? Quer dizer, não é bem isso, né? Quer dizer, desde que a gente consiga pensar que a boca já é um lugar de saciar carências, ela está, aliás, muito interligada àquilo, obviamente, que eu como, mas como isso funciona em relação às minhas emoções, né, ao meu prazer, às minhas carências e tudo isso. Né? Isso a gente poderia chamar de alimentação, né? Mas acontece que meus olhos também são bocas.
né? Então, aquilo que eu olho pede, né, para a minha boca, né, dar conta de uma carência. Né, percebe? Então, já todos esses sentidos já não estão separados, ponto. Né? Bom, então o que é mesmo que eu chamo de alimento? O que eu olho, o que eu como, o que eu cheiro, o que eu toco. Percebe? Já criamos ali uma outra complexidade para chamar de alimentação, né? Muito bem, essa exposição é uma alimentação, porque ela lida com os cheiros, com os olhos, né? E com a minha boca. E são imagens. Bom, então, imagens são alimentos, né? Aí basta a gente fazer essa pergunta, né? Então, qual a vida dos alimentos? Ela tem uma vida que se estende, né? Para a matéria imagem, né? Para a matéria emoção, né? Para a matéria, bom, e por aí afora, né? Então, essa exposição não deixa de ser, né? Mesmo tornada imagem, né? Bom, eu posso sair daqui, aliás, me lembrando que adoro quiabo. É que faz tempo que não como, ponto. Então, e aí, de onde vem isso, né? De repente, aliás, saio e esqueço e tal, mas, né, tem uma memória. Então, para voltar a dizer que o alimento, a vida, né, do alimento, ela pode estar na memória, né? Mas ela pode estar numa imagem, num produto, né? Então é muito mais, eu acho que é legal expandir essa ideia, até porque o que vocês estão fazendo aqui é expandir essa ideia, né? Isso não é só uma fotografia, né? E o que seria isso? Então, a vida dessa fotografia que tem agora a Terra é o quê? E veja aqui como é lindo pensar, né? Porque a Terra que deu vida àquele fogão, e que deu vida àquelas paredes, e que deu vida àquela fotografia, né? Aqui revive, né? Recomeça ao ser exposta com a própria terra. E isso tem a ver com a vida. Uma informação interessante, essa terra é do Vale do Enganou. Maravilhoso, é mais lindo ainda saber disso. E a cor é perfeita. Sim, então, e é super lindo pensar, né? Porque a vida é isso, né? A vida tem esses percalços mesmo, né? E tem muitos recomeços, né? Tem mortes, né? Tem recomeços. Todo dia, né? Todo dia, né? Claro. Não morre nunca. É lindo isso. Não morre nunca. Apesar do ciclo, vida, morte, não morre. Eu concordo. Porque acabei de ver ali na terceira sala aquela obra que olha para mim, que é da Anaís, né? Anaís, e tem lá uma fotografia de algumas plantas e tem a planta. Então, onde está a vida, onde está a morte, né? Então, a fotografia supostamente é a morte daquela planta, né? Mas pode não ser, né? Porque ela pode ser o recomeço. Ou seja, ela pode ser a nova vida da planta, né? Ou a memória da planta. E quando ela entra na memória, a memória está viva. Sim, A memória claro, é viva. claro. A planta pode estar morta, Claro. mas a memória é viva. Então, o que a gente está dizendo aqui é que essa exposição faz a gente demorar a se alimentar. Ninguém come rápido aqui. Não é? Desse ponto de vista, a devoração, ela tem uma digestão, ela é digerida, né? Portanto, eu tendo a achar que é um alimento saudável, por isso, né? Porque é preciso tempo, o corpo exige tempo, ser corpo é ter tempo, né?
é estar corpo, né? É sentir o tempo. Bom, os turbilhões de outras imagens que nos fazem ser devorados ou devorar rapidamente, é porque elas nos roubam o tempo. Porque queremos ser imagens para ser ágeis, para ser... E logo, isso não é saudável, né? O processamento é outro, que não é do tempo do corpo, né? Do tempo dessa reflexão, do tempo dos olhos, né? Ou do tempo da pausa, do tempo de se perguntar mesmo, mas então, é vida ou é morte ou é sempre vida e morte, né? Mas se é memória é uma coisa viva. Pronto, estamos num outro lugar, né? Se fôssemos rápidos demais, tenderíamos a achar que era uma coisa só. Já estaríamos de novo congelando o tempo numa síntese que pode ser falsa, né? Essa sua fala em relação a esse livro me fez lembrar muito do livro de Jean Baudrillard, que não sei se você já leu, de Estratégias Fatais. Não conheço diretamente. Nossa, é muito bom. E ele tem muito a ver com esse livro, com todo esse pensamento do consumo do alimento, que é um consumo, porque ele é estratégias fatais, ou seja, é um consumo tão na tentativa de manter uma certa vida que você vai em direção à morte. Porque ele faz uma análise do consumo americano. Que os corpos, quer dizer, você consome para tentar manter um corpo, só que esse corpo ele deixa de ser um corpo, porque ele vira disforme, ele vira uma massa. Ele perde até a funcionalidade do corpo, perde a aparência do corpo. Então, é uma estratégia que ela é fatal. Incrível, é muito interessante. Que legal. Como se chama mesmo? Jean Baudrillard. Sim, o título. Estratégias fatais. As estratégias não sei se está esgotado. Aham. Esse livro é muito bom. Porque Que ele legal. fala dessa coisa de você querer manter algo e pelo querer manter ela é fatal. Porque ela extrapola. E aí ela vai em direção ao caminho oposto. Claro. E essa análise da alimentação que ele faz é muito interessante. Ótimo. Né? Uhum. Muito boa. O nome se fala de Jean Baudrillard, o nome Estratégias fatais. Uhum. É muito bom esse livro. Pois é. Até eu fiquei com vontade de comprar esse para complementar o Ah, que eu claro, tinha estudado nele. claro. E é muito curioso porque tudo que a gente sempre quer é uma estratégia fatal, né? E é inconsciente, né? Porque você Não é? vai em direção à morte. Imagina que, exato, então, inconsciente em direção à fatalidade, É isso. mas quando a gente quer uma boa estratégia, a gente diz, bom, eu quero uma estratégia fatal. É fatal, mas é uma estratégia de sobrevivência, não é de morte. Sim, É de sobrevivência. claro, E não claro. de morte, embora seja fatal. Exato, exato. Fatal de executado. Doutora, Isso, claro. professor, eu queria lhe parabenizar por uma palavra, isso é da coexistência. Como fotógrafo, eu acho que essa exposição ela traz uma coexistência dentro da temática do alimento Sim, e traz uma abordagem muito interessante, porque assim como eu olho essas imagens com uma arte abstrata, certo? sim, Eu vejo que dá para fazer fotografia dentro do conteúdo abstrato. Aqui tem fotojornalismo do outro lado, certo? sim, Pessoas claro. livres devem fotografiar. Isso é fotojornalismo. Tem a possibilidade de fazer o silt, que é a natureza morta. Sim, Tem um espaço do alimento. Quer dizer, eu achei, quando a história abordou a questão da coexistência, eu achei excelente, porque dá, dentro dessa temática, fazer as coexistências. Uma foto como essa, que é o vendedor, sim, está com a cabeça no centro de gravidade do quadro, certo? claro, claro. Então, em termos de fotografia, essa coexistência Também, da forma de fazer também. fotografia dentro dessa temática, eu achei excelente a coexistência. Ah, obrigada. Que bom que fez sentido. Sim. É. Do início até o final. Eu queria tudo de novo. Chegar nisso, está muito bem claro. Entendi. Obrigada. Obrigada. Tanto ela, tá?
Sim, bom, a obra é dela, né? Sim, sim. Eu sou aqui só uma comentadora um pouco alheia às vezes. Eu acho que você fez um olhar muito lindo da exposição, né? Que para mim, para eu que sou leigo, né? Torna uma coisa monumental, transforma tudo aquilo que poderia ser simples e mal visto numa coisa para se, com calma, se degustar. Degustar é bom. Eu senti que toda a sua fala foi extremamente poética. Em cima disso tudo. Eu fui sentindo assim um livro de poesia que você foi costurando, sem acreditar, mas você foi costurando todas as coisas e elas se uniram e elas ficaram mais dialogando uma com a outra, pegando a palavra que ele disse. Eu acho que, assim, você disse a palavra coexistência, mas com a sua fala você fez a coexistência. Eu achei, assim, incrível. Eu achei só uma coisa que eu queria. Era que você Falasse o quê? falasse mais, eu achei que você falasse. Mas aí a culpa é dela. Ai, puxa as orelhas dela. Não, podemos falar mais, claro, claro. Obrigada. Fabinho, eu fiquei pensando também, porque vira e mexe a gente escuta, acho que você já deve ter escutado também. Ou seja, se a gente não é imagem, se eu não estou no Instagram, não existo. Sim. Né? Você já deve ter escutado isso, né? Então me veio também essa fala, assim, que você fala, meu, o que é isso? O que significa isso? Pois é, né? Muitas vezes a gente foi introduzido a essa suposta era, esse tempo, né? Em que das redes e tal, em que você sabe que você tem, para existir, você tem que ser visto, né? Ou você tem que estar lá e ser uma imagem, né? Então a relação é ver e ser visto, né? É uma relação de comer e ser comido, né? Ou devorar e ser devorado, né? Quer dizer, essa, aliás, é uma lógica super capitalista, né? No sentido do consumo mesmo. Então, eu só posso existir se eu estiver à disposição deste consumo, né? Então, o existir é um consumo. É claro que tem uma radicalidade aqui, né, nessa minha fala, mas é uma lógica, é um mecanismo. Claro, claro. Porque você que espelho disso tudo que coloca. Claro, né? Então. Ultimamente. Porque é lógico, está cheio de gente que Sim. Então, mas é isso, eu estou dizendo, tem uma radicalidade, mas a resistência a isso é estar fora, ou viver no outro tempo, né? Porque, obviamente, quando a gente está dentro, ou eventualmente sai, né? Você percebe nitidamente que são tempos e durações distintas, né? Então, estar dentro tem uma duração muito acelerada e muito rápido, né? Você consome coisas, não é só porque você vai e compra, mas do ponto de vista da própria informação ou daquilo para onde você olha, né? Quer dizer, tem uma aceleração muito intensa, né? E uma exaustão muito intensa também. Quase que a gente poderia dizer que a imagem indústria da mídia é o fast food. Totalmente. É uma... Perfeito, é isso? Isso. Perfeito, né? Bom, basta a gente fazer algumas análises breves para saber que temos pouca memória sobre o que olhamos lá, né? É um consumo tão rápido que não tem digestão, portanto não tem memória, né?
Bom, que é muito diferente das exposições que a gente vai, que a gente para com outro tempo, que tiramos o tempo para isso. Aliás, consumimos coisas lá junto com todas as outras coisas, né? Então, é o celular junto com o computador, com a televisão e com... eu me lembro da época a coisa do rádio, se não me engano, né? Que era assim, o rádio podia ser consumido junto com outras tarefas, né? A televisão já exigia de você uma atenção, né? E aí havia essas suposições de que uma coisa ia viver muito mais do que a outra, porque, né, a TV exigia isso, o rádio não, podia continuar sobrevivendo independente das tarefas e tal, como é, de fato, né? E aí hoje eu fico pensando, uau, ninguém estava pensando sobre o celular, né? Que coexiste em absolutamente todos os lugares, né? Só ainda não totalmente em planos de voo, né? Que as pessoas não podem ir lá consumir tanto, mas tem os seus outros aparelhos e tal. Mas fora isso, né? É uma coexistência alucinada, né? Muito bem, então isso quer dizer que a gente tem uma dependência de consumo de tudo que está ali, né? Mas a gente tem uma ausência de memória para quase tudo que a gente faz compartilhado, né? É só a gente olhar os estudos, por exemplo, na área da pedagogia, né, do ensino e aprendizado, que são super claros ao dizerem como é que você aprende uma coisa. Qual o tempo que você tem que dedicar a um aprendizado, né? Então, o professor sabe disso, né? Tem que dar intervalo, tem que deixar todo mundo tomar um café e fazer xixi, levantar o corpo. Se você estiver fazendo um trabalho muito árduo, sei lá, de escrita, qualquer coisa assim, você tem que, durante o dia, se levantar, alongar. Bom, por quê? Né? E quais são as coisas que as pessoas mais aprendem? Aquilo que tem mais emoção, né? Cuja memória é muito mais emocional, afetiva e tal. Nada disso tem aqui. E é legal, Fabi, que daí a gente volta pro quando esquecemos de ser corpo. Totalmente. Esquecemos de ser corpo. Isso não é corpo, né? Isso é aparelho. Mas de uma certa maneira, se você não prestar atenção, ele domina o corpo. Claro. Você fica subjugado. Ele faz isso aqui, ó, com o corpo. Pensamento sentado. Que, segundo o Norval, é um pensamento sedado. Que sentado, a palavra na origem alemã é próxima à palavra sedado. Então, etimologicamente, são as mesmas coisas. É muito próximo a raiz. Então, é isso, não é corpo e seda o pensamento. Que você falou do profundo, que para mim, às vezes, me dá um jeito, sabe? É que aquele tempo interno de contemplação está... você tem que quase isso é bem grave para ter um tempo desse. Então, mesmo pensando sobre isso, eu tenho que brigar para poder ter um tempo. Porque está tudo invadido. Está tudo invadido. Tá. É como se cada coisa que você vê e é solicitado por ela, ele fosse um inimigo. Um inimigo que fosse dominar você e não lhe trazer alguma coisa. Claro. Perfeitamente, eu concordo. Mas domina. Não traz com liberdade, traz com escravidão. Sim. Eu concordo. Isso, sabe, isso mexe um pouco na minha cabeça. Será que eu estou sentindo isso? Isso está acontecendo? Como, não digo me livrar, mas desviar um pouco disso. Porque eu acho que livrar é difícil. Mas como desviar? Como de vez em quando sair de fininho de uma coisa dessa? Sim. Eu não sei também como, mas eu acho que é necessário. É um exercício. É um exercício. A gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Assim como para fotografar, né? Quando a gente Claro. sai numa fotojornada, a gente entra numa espécie de uma meditação, né, André?
Acho que a fotografia ajuda muito nisso. A gente sai desse lugar e vai para um outro bem mais interessante. Que dá claro. essas possibilidades de... E que podemos ter os extremos também, né? Quer dizer, a gente pode devorar fotograficamente coisas. Você falou, né? Precisa ter a morte para saber da vida. E isso dá para mostrar pra gente, né? É como quando a gente está diante de um lugar lindo, maravilhoso e que a gente só quer devorar fotograficamente, né? Isso também pode ser um outro extremo, tal como esses que estamos falando, né? Sendo que talvez fosse melhor a contemplação, né? O nada, né? Aquele estado de espírito em que você não é, né, exatamente ali a captura, mas é outra coisa, né? Porque capturar é aprisionar. É o que a gente está sendo. Né? Então a fotografia é isso também. Né? Ou seja, estejamos presentes. Sim, mas há uma fotografia que é corpo. Né? A fotografia é uma operação intelectual. E intuitiva, né? Também. Que parte de uma emoção, não? Sim, claro. Quer dizer, há modos de conceber a fotografia também, até como criação, né? Como registro até, com essa palavra dura, assim, registro. Quer dizer, você pode partir, aliás, de posicionamentos distintos de corpo, né? Posicionamentos distintos de olhar, né? Quer dizer, quem disse que esse é o ponto de vista? Né? Quer dizer, é porque fotograficamente se estabeleceu que a câmera fica na altura dos olhos. Mas isso é uma proforma, né? Não a única. Mas nós temos que cair dentro do conceito da estética. Nós não, quem quiser, né? Mas a crítica assim. Sim, bom, eu tô te provocando, mas por quê? A crítica é também uma convenção. Quem escreveu isso, né? É por isso que a fotografia não está dentro de um raciocínio matemático. Ela está muito subjetiva. Sim. Então ela permite. Claro, é isso que eu estou dizendo. Nós não podemos sair de certos conceitos clássicos, né? Podemos. O conceito da questão da estética, por exemplo, é uma barra. Ninguém conseguiu derrubar ela. Sim, mas a própria noção de estética pode ser debatida, né? Há quem diga que há uma estética que se aproxima daquilo que a gente chamaria do esteticismo, do belo e tal. Há aqueles que, bom, por exemplo, Jacques Rancière vai dizer que é simplesmente um pensamento sensível, a estética. A estética tem a ver com a natureza humana também, certo? A natureza humana tem as suas percepções que nós não sabemos responder porquê, claro. Mas ela tem aptidões de Sim. observar uma imagem e aceitá-la Claro. do ponto de vista estético. Claro. Então, quando surgem os movimentos artísticos das belas artes, com a pintura, rompendo com tudo, há outros conflitos da estética, certo? Aí a Zora tem razão em dizer que não existe somente um caminho. Claro. Não existem vários. Isso. É isso. É isso, claro. Temos até os macacos dos zoológicos fotografando a gente. O ponto de vista desses macacos, né? Os aviões, Por isso que é bom. os drones, percebe? E não excluímos nada ainda. Aliás, uma coisa interessante, a primeira pintura virtual por máquina foi de um açougueiro, é uma pintura de um açougueiro. Pintureiro. Pois é. Né? Mas é claro que temos convenções. Nossa, a gente pode amarrar a Fabi aqui, mas a Fabi tem compromisso, eu só estou preocupada com o seu compromisso. Uhum. Tinha uma época que o ponto de vista era o nível da cintura. A gente usava. Sim, a outra câmera. É verdade. Então, mudando já. Era mais baixo. E é interessante porque nesses equipamentos você já tinha a imagem no plano, né? Em duas dimensões. Enquanto
porque quando você está olhando ainda aqui com o olho só, você perde a tridimensionalidade, mas você meio que se está acostumado. Você está vendo como se você tivesse os dois olhos abertos. Na hora que você, com aquelas câmeras 6x6, então aquelas 3 dimensões eram colocadas num plano em 2 dimensões, assim como seria depois no jornal, na revista, e num ponto de vista mais baixo. As imagens da Vivimec. Isso, com aquela câmera. Mas feitas aqui, então, muda tudo. E muda tudo. A 1,5 m, 1,65 m, alguma coisa assim. A 1 metro. A coisa mais linda e mais chocante que é a gente ver uma criança quando fotografa o resultado dessa fotografia, né? Quer dizer, que é muito baixo, né? E que a gente, bom, não tem essa memória, né? Mas a gente já viu o mundo desde esse lugar, né? Quer dizer, desde quando criança, bom, o que era o mundo para nós, né? Visto dessa altura, né? Ou o contrário, né? E outra coisa também, nesse equipamento, você tem a imagem espelhada. Isso. Na realidade, ela está olhando para outra direção. Então, se você tiver alguém andando da esquerda para a direita, ela vai aparecer. É o contrário. Você quer acompanhar, ela sai da imagem. Por isso, às vezes, esses equipamentos têm um visor mais esportivo, que você vai fazer claro. Corridas de cavalo. Mas é curioso porque muda também. Né? Muda você também. está vendo, quer dizer, o desenho, aquilo que depois que vai aparecer no negativo, da esquerda para a direita, você está vendo da direita para a esquerda. Várias questões interessantes. Né? Um ato fotográfico e depois você vai ver. Até o próprio celular, né? Quando a gente afasta. O celular, invertido, assim. É engraçado, eu vi umas pessoas da Foto Jornada fotografando com a câmera, com uma 35 longe. Eu achei tão curioso, falei, nossa, que doido. Porque o celular já muda, né? O celular também te dá. Aí te dá no sentido correto, esquerda, mas ele já transforma no plano de como vai ficar a foto, eventualmente, que ninguém mais imprime. Quase, mas imprimindo, de como ela ficaria. Isso muda impresso, Estão acostumados eu preciso, né? Então, às vezes você tem equipamento mesmo 35 mm, te dando alguns, né? Te dando a possibilidade de ver a imagem no plano, e você olha, você fotografa assim. Eu prefiro ter o olho no visor. É o inconsciente ótico. Você precisa dele. Um compromisso, não quero te segurar mais. Bom, gente, muito obrigada, porque são belas provocações, boas perguntas e tantas coisas que a gente poderia seguir aqui pensando. Então, vocês têm que agora visitar um pouco, se alimentarem devagarinho dessa exposição. Para quem já viu mais uma vez, e para quem não, né? Um momento que é o teu caso, da gente, né? Obrigada, gente.